leitura do Evangelho, talvez aquela a mais iminente em gravidade, tirando a paixão de nosso Senhor, na qual nosso Senhor nos avisa solenemente dos últimos acontecimentos que se passariam diante daquela geração. São Paulo, os autores, os intérpretes da Sagrada Escritura, os exegetas, dizem que a última geração iniciou-se com nosso Senhor Jesus Cristo. Os fins dos tempos, os chamados fins dos tempos, iniciaram com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir da morte de nosso Senhor, começa o chamado fim dos tempos. Então, nosso Senhor se refere assim: esta não passará sem que esta geração a veja, quer dizer, sem que nós estamos, nos fins dos tempos. E nosso Senhor diz: aquele que ler, verdade, é o escritor sagrado que coloca essas palavras, entenderá. Aquele que ler, entenderá. Aqueles que lerem, entenderão. Nosso Senhor começa: quando virdes instalado no lugar santo aquela trágica abominação profetizada por Daniel. Talvez ninguém poderia imaginar o que seria essa abominação, senão aqueles que, por um mistério da divina providência, foram escolhidos para assistir. Se é verdade que há uma disputa entre os teólogos para saber se é agora ou se agora é apenas um ensaio, entre aspas, do que será no fim dos tempos, ninguém pode negligenciar que a abominação instalada no lugar santo não é outra coisa senão a trágica crise que nós vemos na igreja. Em 1888, o Santo Padre Leão XIII, depois de ter rezado a sua missa, ele vai até a capela fazer ação de graças, enquanto uma outra missa se passa no altar. E no momento em que ele está assistindo a Santa Missa, o altar desaparece na frente dele e ele tem a famosa visão do diálogo de Nosso Senhor com o demônio, que se aproxima de Nosso Senhor e pede um tempo para interferir na igreja, porque ele pensa no seu orgulho que ele seria capaz de vencer a igreja. E Nosso Senhor, obviamente, para que ele saia ainda mais humilhado, permite uma permissão dolorosa. Nosso Senhor só permite porque os católicos, como disse Nossa Senhora de Bom Sucesso, não paravam de ofender a Deus. Nossa Senhora disse que o castigo viria porque os católicos cometem pecados ocultos. Eles são uns na frente e outros atrás. Nossa Senhora disse: por causa disso, a maçonaria tomará conta da igreja e do mundo. É um castigo. Vocês brincam com Deus. Vocês brincam com Deus. E por isso acontecerá o que nós assistimos que está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós assistimos à abominação da desolação instalada no lugar santo. O que o Papa Leão XIII faz no fim desta visão? Ele pede, o seu secretário vê que ele está pálido e chega até ele e diz: Santo Padre, o que se passa? E ele diz: traga imediatamente para mim uma caneta e um papel. Então o secretário traz uma caneta e um papel e ele escreve o famoso exorcismo contra Satanás e os seus anjos apóstolos. E ele ordena solenemente que todos os sacerdotes em todas as igrejas do mundo rezassem no fim da missa a oração a São Miguel, pedindo a São Miguel que defendesse a igreja contra a atuação iminente de Satanás. E se nós lemos o grande exorcismo feito por ele, ele fez esse pequeno, São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, cobrindo-nos com vosso escudo. Ele fez então o maior, que é o primeiro exorcismo que os sacerdotes fazem quando há uma pessoa atingida por uma influência mais extraordinária do demônio. E nesse exorcismo,
nós lemos de uma maneira toda misteriosa o Papa Leão XIII que escreve, porque embora nós saibamos que ele teve a visão, nós não sabemos todos os detalhes do que ele viu, talvez por prudência ele não revelou todos os detalhes, mas misteriosamente ele parece revelar no exorcismo que ele faz. Ele escreve então, os senhores podem ler, que ele escreve lá no lugar sagrado, na sede de Pedro, que foi instituída para iluminar as nações. Ele escreve isso em 1888, diz lá, na Cátedra da Verdade, instituída para esclarecer as nações, você colocou o trono da abominação e da iniquidade, para que, ferindo o pastor, as ovelhas se dispersassem. No meio do exorcismo, é impressionante quando nós estamos fazendo exorcismo, nós vemos isso, que o Papa escreveu, parece que não tem muita conexão, porque ele fala do presente. Ele fala do presente. Lá, no lugar sagrado, na sede de Pedro, que foi estabelecida para iluminar as nações, vocês colocaram o trono da sua impiedade, da abominação, para, ferindo o pastor, dispersar as ovelhas. Ora, quem se aplica, então, a colocar em paralelo esses textos sagrados, tanto o Evangelho, quanto a visão do Papa, quanto esse exorcismo aprovado por ele, e diante do que nós assistimos hoje, nós não podemos não reconhecer que nós fomos os escolhidos para assistir esse trágico episódio da história da Igreja e da história humana. Quando virdes instalado no lugar santo aquela trágica abominação profetizada por Daniel. A Terra Santa, dizia Monsenhor Lefebvre, é santa, verdade, mas para nós, por excelência, a Terra Santa é Roma. O lugar santo é Roma. Jerusalém era uma imagem de Roma. Era uma imagem de Roma. E hoje nós vemos que no lugar santo, Roma, lá onde toda a cristandade, de lá onde a cristandade espera a verdade, a confirmação na graça, o encorajamento contra o mundo demoníaco, lá nós assistimos que os inimigos de Deus instalaram o seu trono de abominação. Podem os que quiserem se enganar voluntariamente. Aqueles que querem se enganar, aqueles que preferem, não consigo acreditar, não posso. Tem dois tipos, principalmente. Os sedevacantistas, dizem, não consigo acreditar, não é possível que esse Papa é Papa. Não é Papa, é possível, que o Papa não pode errar. E os outros são os modernistas, dizem, não, o Papa não pode errar, tudo que eu estou vendo, então, o que ele está fazendo, tá bom. Não. Entre esses dois extremos tem John Lefebvre, que justamente interpretou o que nós acabamos de ler. Foi colocado o trono da abominação, ferindo o pastor. Isso é interessante. É interessante para os sedevacantistas. Não diz matou o pastor, feriu o pastor, diz o Papa Leão XIII. O pastor está ferido, mas ele existe. O Papa continua Papa, mas está ferido. Essa foi sempre a posição de John Lefebvre. E é isso que faz mais ainda dispersar as ovelhas. O Papa está ferido. Daquela ferida, a pior poderia existir. A ferida da heresia. Ferida da heresia. Ninguém pode penalizar o Papa, porque ele é ele é a cátedra mais alta que tem, mas ninguém, a menor das crianças do catecismo sabe, quando ouve uma frase do Papa, que ela está desconforme à doutrina católica. Ele está ferido. Eles colocaram naquele lugar santo, onde sentaram São Pio X, onde sentaram São Pio V, onde sentou os 70 primeiros papas que foram mártires, que confirmaram os cristãos na doutrina católica. Eles conseguiram estabelecer o plano que nós estudamos na última missão mariana,
de colocar um Papa que fosse imbuído das ideias deles. Então se concretiza a profecia de Nosso Senhor. Nosso Senhor, então, está próximo de vir. A maioria dos teólogos que eu tive a oportunidade de ouvir pensam que não. O que nós estamos vivendo hoje é um ensaio do que vai acontecer quando Nosso Senhor virá, quando o anticristo virá. Porque o anticristo deve vir em La Salette. Para quem nunca leu, vale a pena ler O Segredo de La Salette. É quando Nossa Senhora conta em detalhes como se dará a vinda do anticristo. Da onde ele vai nascer, como ele vai nascer, como ele será, o que ele fará. São coisas que ainda estão para acontecer. Para que isso aconteça, algumas outras coisas deveriam acontecer, por exemplo, a conversão em massa dos judeus, etc. Coisa que aparentemente não está acontecendo ainda. Então, e em Fátima tem a questão de Nossa Senhora falar, de Nossa Senhora dizer: por fim, meu coração imaculado triunfará, depois de 3 pontinhos que Roma não revelou o segredo. Só que ela vai triunfar. Então nós não sabemos se ela vai triunfar desse período que a igreja passa, que vem desde a Revolução até agora. Ela vai triunfar, vencendo a maçonaria, vencendo a crise da igreja, o que é mais verossímil, porque Nossa Senhora que vence todas as dificuldades que a igreja tem, ela que sai vitoriosa. O que é mais verossímil é que ela vença agora. Mas pode ser também que alguns poucos pensam que a vitória do triunfo do coração imaculado será a vitória que ela trará pela vinda do seu filho, que virá para julgar os vivos e os mortos e terminará assim a história humana na Terra, para começar a vida eterna, a ver a ressurreição da carne e etc. Mas o mais provável é que seja um ensaio para que os cristãos, os católicos do final dos tempos, olhem o que nós estamos passando hoje e não se escandalizem quando eles virem, provavelmente, as autoridades da igreja decaindo de novo. Talvez o Papa não, mas aqui fala da queda das estrelas. Santo Agostinho diz que quando nós Senhor fala da queda das estrelas, ele se refere aos bispos que são a coluna da igreja e cairão. E quando nós concebemos o que é um bispo, quando nós concebemos o que deveria ser um sucessor dos apóstolos, porque os apóstolos receberam um corpo de doutrina, e a eles foi dada a missão de transmitir, de tirar as almas da ignorância, de transmitir-lhes a verdade. Então, quando nós vimos um bispo que não transmite a verdade católica, e ao invés de não transmitir a verdade católica, transmite uma falsidade, transmite o ecumenismo, transmite a liberdade religiosa, transmite a heresia, é o que pode haver de mais repugnante. É como um médico que, no lugar de injetar um remédio, injeta um veneno. Muito pior. Muito pior. Ontem, então, nós começamos o sermão comentando do que aconteceu. Ontem foi a primeira missa pública aqui na capela. E imediatamente, o que nós poderemos esperar, o senhor pároco da paróquia fez uma declaração notificando da clandestinidade da nossa reunião, canonicamente falando. Canonicamente falando. Ele continua com argumentos que são falsos, de que nós não reconhecemos o ministério petrino do Papa Francisco e nem o poder de jurisdição e de ordem do senhor arcebispo Dom Wilson, arcebispo de Florianópolis, o que é absolutamente falso, uma grave calúnia contra a minha pessoa e aos senhores. Ontem nós fizemos um sermão em que boa parte nós comentamos esse fato, então falaríamos somente algumas coisas para os que não estavam aqui. Nós queríamos dizer ao Padre Germano que também nós não gostaríamos de estar aqui. Embora eu tenha muita afeição aos fiéis de Santa Catarina, tenho muita afeição aos senhores, mas eu não gostaria de estar aqui nas circunstâncias em que eu estou. Eu só estou aqui em Santa Catarina porque o Padre Germano, porque Dom Wilson, não mais
pela sua adesão ao Concílio Vaticano II, portanto, a sua ruptura com a tradição católica, eles não mais representam a Igreja Católica. Formalmente, não. Juridicamente podem ser. Eles tomaram os postos, digamos assim, mas formalmente não. Eles são um perigo para suas almas. Podem ser pessoas maravilhosas. Não conheço o Padre Germano. Podem ser pessoas simpáticas, gentis, mas objetivamente são um perigo para as suas almas. Por quê? Porque, mais uma vez, objetivamente, não sei o que eles estudaram no seminário, mas objetivamente eles estão imbuídos das ideias do Vaticano II, que foi o triunfo da maçonaria na igreja, foi o triunfo da revolução na igreja. Eles são imbuídos disso. E enquanto estiverem imbuídos disso, eles são um perigo para as suas almas. Mas isso me autoriza a vir por mim mesmo aqui, que me autoriza vir a Santo Amaro da Imperatriz, a Florianópolis, apesar do desagrado de Dom Wilson, apesar do desagrado do Padre Germano. O que me autoriza e que de uma certa maneira me obriga a vir aqui é o direito que os senhores têm de terem acesso a tudo que for necessário para salvarem suas almas. O Código de Direito Canônico de São Pio X, de 1917, em um dos seus artigos, 681, desculpa se eu não estou me lembrando agora do número exato, mas está no capítulo 600, diz que omnes fideles ius habent, todos os fiéis têm direito, e a igreja não fala quase de direito, hein? Ela fala de deveres, mas todos os fiéis têm direito de receber omnia adiumento, quer dizer, toda ajuda, todo socorro necessário para salvar as suas almas. Por quê? Quia lex suprema ecclesiae salus animarum, porque a lei suprema da igreja é a salvação das almas. Porque nosso Senhor desceu do céu, como nós vamos cantar no credo, propter nostram salutem, por causa da nossa salvação. Toda a máquina jurídica da igreja existe com um só fim: a glória da Santíssima Trindade, mediante a salvação das almas. Toda a autoridade foi dada aos homens da igreja com um só fim: salvar as almas. No dia que essas autoridades param de fazer isso, elas se desautorizam diante dos fiéis. Não digo que elas perdem o potencial da sua autoridade, não digo que elas perdem o respeito que nós devemos a elas, mas devemos, como diz São Pedro, obedecer antes a Deus do que aos homens. E diz São Bernardo: ai daquele que por pretexto de obediência faz o mal, ele não será subtraído da pena da rebeldia. Por quê? Porque o Papa não é o sucessor de Jesus Cristo, o Papa é sucessor de São Pedro. Quando ele era coroado, porque até isso depois do Vaticano II foi tirado, porque o Papa não é mais coroado, era coroado como rei de todos os reis da terra, não é mais. Mas ele faz ainda o juramento, da qual ele diz: eu juro não mudar nada daquilo que eu recebi. Por quê? Porque ele sabe que a Igreja Católica é essencialmente uma tradição. Nós nos referimos sempre, nós somos católicos tradicionalistas, ou nós nos referimos à tradição católica, e muitas vezes a gente tem a impressão de que ser tradicionalista ou a tradição católica não é algo absolutamente essencial à Igreja Católica. De tal maneira que, na medida em que se afasta da tradição católica, se afasta da Igreja Católica. A Igreja Católica e a tradição católica é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não existe católico carismático. Não existe isso. O pobre infeliz que está enganado no carismatismo, no pentecostalismo, em que se passa coisas que são diabólicas,
essa lei, essa falação de línguas, esses prodígios, essas coisas que acontecem são diabólicos. Tem interferência do demônio aí, absolutamente. Isso não vem de Deus, isso nunca foi. Se vocês não sabem, esse movimento entrou na igreja por uma imposição de mão de protestantes em cabeças de católicos, e depois disso foi um repeteco diabólico. Eles se impuseram as mãos na cabeça dos católicos, e os católicos começaram a falar línguas. Foi uma coisa abominável. Isso não tem nada a ver com a igreja católica. Ah, mas eles fazem muito. Então, o Senhor acaba de falar para nós. Se então vos disserem, aqui está o Messias, ou ei-lo acolá, não acrediteis. Quer dizer, nosso Senhor aqui, se vos disserem que a verdade está em outro lugar, senão na doutrina católica de sempre, se vos disserem que nosso Senhor está em um lugar onde Ele não estava, não acrediteis. Não acrediteis. E São Paulo fala, mesmo que um anjo descesse do céu e vos dissesse um evangelho diferente que o que eu estou lhes ensinando, lhes revelasse uma doutrina diferente daquela que eu estou lhes revelando, que ele seja anátema. Que ele seja anátema. Se nós pegarmos as escrituras nas suas versões originais, em grego, por exemplo, seríamos capazes de compreender ainda com mais profundidade, porque o grego é muito mais expressivo do que as nossas línguas vulgares. Por exemplo, quando, de tal maneira, quero dizer, a doutrina é algo sagrado. São João, que é o apóstolo do amor, é o discípulo do amor, ele disse, se alguém bater na sua porta, Testemunhas de Jeová, por exemplo, bater na sua porta, dizendo, ousando dizer que Jesus Cristo não é Deus, o termo que São João usa é fortíssimo. É fortíssimo. É algo que o pobre mundo moderno, molengão, não suportaria. São João fala praticamente para você pegar um balde de água bem gelada e jogar em cima. E fala, você sai daqui agora, só vou te arrebentar todo de cima e embaixo. Você vai ficar no chão tremendo de tanto que você vai apanhar. A tradução da palavra grega é assim, não sou eu não. Só pegar no termo, só pegar na escritura e ver o termo grego que ele usa. De tamanha gravidade. Quem é você, seu miserável, para abrir a sua imunda boca e falar que Jesus Cristo não é Deus? Quem é você, seu pedaço de carne imundo que vai apodrecer uma semana? Falar que o verbo que se fez carne não é Deus? De tal maneira, os apóstolos estavam imbuídos e estavam convictos de que eles receberam o testemunho de Deus. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala, é Deus que está falando. Ele está falando em nome de Deus. E mesmo nosso Senhor fala uma coisa que é impressionante. Ele diz, o que eu falo não sou eu que estou falando, eu trago do céu, a minha doutrina não é minha. Nosso Senhor mesmo fala isso no Evangelho, a minha doutrina não é minha, daquele que me enviou. A humanidade de nosso Senhor é ela também um vetor, ela traz a doutrina. A doutrina católica não foi algo inventado. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo nos fala que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quando ele nos revela que em Deus há uma paternidade, que em Deus há um Filho que é gerado, que em Deus há uma processão do Espírito Santo, ele não inventa isso da cabeça dele, não foi o resultado da reflexão dele, como querem os modernistas. E São Pio X denuncia isso na Pachende, porque os modernistas, bem, eles tiveram que frear um pouco, mas os modernistas, os mais violentos, muitos acreditam nisso, hein? Muitos padres das paróquias acreditam nisso. Eles só não falam porque eles não querem assustar os fiéis, mas eles também acreditam, porque São Pio X denunciou isso no da Pachende, que o próprio Jesus Cristo, que Deus me perdoe a blasfêmia, ele falou quem ele era, ou ele disse sobre Deus, porque ele teve uma experiência com Deus. Isso está na Pachende. Os modernistas pensam isso, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação veio por uma experiência que ele teve com Deus. Eles têm uma noção completamente destruída da fé católica,
destruída da fé católica. Então, portanto, eu venho aqui porque os senhores me solicitaram. Eu não conhecia nenhum fiel de Santa Catarina, só conhecia de vista. Mas o Tomás um dia me chamou e disse que tem um grupo em Santa Catarina que está interessado na missa. Quer dizer, um grupo de fiéis que não querem mais ser enganados pela conversa fiada do Vaticano II. Então o senhor vá lá e os ajude, o senhor vá lá e os confirme na fé, o senhor vai lá e dê a eles todo o suporte necessário para que eles se salvem, porque eles têm direito. Então, se em algum momento os senhores que moram por aqui forem interrogados sobre isso, não temam em falar a verdade, como amanhã será o dia, inclusive, isso é muito significativo. Amanhã será o dia de Santa Catarina de Alexandria, que é padroeira do estado de Santa Catarina. Santa Catarina não teve respeito humano. Santa Catarina morreu toda quebrada numa roda. Por que Santa Catarina morreu toda quebrada numa roda? Toda destruída numa roda? Porque ela não cedeu. E ela não cederia ao Vaticano II. Ela não cederia ao Padre Germano. Ela não cederia a Dom Wilson. Então os senhores têm o dever de serem fiéis à padroeira dos senhores. Porque no dia do juízo ela vai estar lá. Ela vai estar lá. E quando vocês estudam da história de Santa Catarina, ela sofreu, hein? Ela foi... jogaram ela dentro de uma casa de prostituição. Só que ninguém conseguiu fazer nada com ela. Ela converteu todo mundo. E todo mundo morreu com ela. Ela converteu todo mundo. E ela é padroeira dos filósofos, não é? Ela é padroeira dos que estudam filosofia, porque ela era muito inteligente, muito capaz. Então, os que foram prendê-la, ela começou a convencê-los com os argumentos dela. A mulher era primeira classe. Então, a raiva dos inimigos de Deus fizeram com que ela morresse de uma maneira terrível. Mas por que ela morreu? Qual o ódio que eles odiavam nela? O quê? A adesão que ela tinha a Jesus Cristo. Por quê? Porque a história humana é essa. Então, é pela mesma razão. Quando alguém indagar aos senhores por que um padre de fora vem aqui sem... Porque é superficial. No discurso do padre, é óbvio que ele vai fazer o quê? Cuidado com o cisma. Cuidado com o delito de excomunhão. O Papa Francisco aceita na Basílica de São Pedro a Pachamama. Papa João Paulo II beijou o Alcorão. Sabe o que tem no Alcorão? Sabe o que tem dentro do Alcorão para ele beijar? Papa Bento XVI entrou dentro de uma sinagoga. Papa Francisco beija a mão dos judeus. Eles estão excomungados 50 milhões de vezes. Eles têm a coragem de chantagear os fiéis. Chantagem, barato. A pobre gente de Santo Amaro da Imperatriz, que a maioria não estuda, não sabe nem os 10 mandamentos de cor. Os que vierem perguntar aos senhores se os senhores estão obedecendo ou não o padre Germano, os senhores fazem como nosso Senhor fazia. Eu só te respondo depois quando você me falar os 10 mandamentos da lei de Deus em ordem e os 5 da igreja. Porque quem é você para me obrigar a obedecer o padre Germano se não sabe nem os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 da igreja? A maioria não sabe. A maioria não sabe. Por culpa de quem? Padre Germano. E os fiéis dele eram para conhecer os 10 mandamentos. Eram para conhecer. Espero que os senhores saibam. E se não sabem, não me esperem eu perguntar. É a doutrina básica da igreja. Tá? Então, deve ser os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, a prova está aí. A prova está para quem quer. Se a igreja está ao avesso. Os padres são uma vergonha. Essa é a verdade. Eu tenho vergonha, muitas vezes, de ir no aeroporto, como eu vivo dentro de aeroporto. Quando eu entro no aeroporto, o primeiro pensamento que me vem é: meu Deus, será que eles vão pensar que eu sou como um deles? Deus me perdoe, parece a oração do publicano, né? E fariseu, mas eu penso isso. Falou, será que eles vão olhar para mim e vão pensar que eu concordo com o Papa Francisco? Será que eles vão olhar? Porque parece que o jogo virou, né? A gente tem vergonha de usar batina, não porque a batina é o que a gente tem de mais precioso na vida,
como padre, mas a gente fica assim, meu Deus, será que eles acham que eu sou ecumênico, que para mim tanto faz acreditar em Jesus quanto em Buda, quanto em Maomé, sei lá o quê? Porque a gente é chamado, todo mundo vê que a gente é católico, né? Mas não. Um dia eu estava no avião e chegou uma senhora com 2 nenéns assim, aí eu estava sentado, aí ela chegou com os 2 filhos, ela disse, meu filho, tá vendo aquele padre ali? É o padre Raiz. Padre Raiz, sou eu, é esse daí que eu falo com você. É esse daí que eu falo com você. Aí eu disse, é isso aí, sou mesmo. Sou mesmo. É esse aí que eu falo, meu filho. Esse é o padre Raiz, esse é o padre Raiz. Eu quero que você seja assim, que você vai para o seminário. Eu estava vindo para cá, inclusive. Escrevi uma crônica na qual eu dizia isso. Então, não é por rebelião que a gente está aqui. Estou aqui desobedecendo o padre Germano. Meu sonho é que o padre Germano fosse um tradicionalista, que ele confirmasse os senhores na fé. Meu sonho é isso. Rezo por ele. Rezo por Dom Wilson. Toda missa eu falo. Pro antistete nostro Wilson. Toda missa. E certamente nós temos muito mais apreço por Dom Wilson do que os diocesanos dele. Muito provavelmente nós temos muito mais desejo de que ele se converta e volte à fé católica, e nós rezamos por ele com muito mais respeito do que os outros. O João Paulo II, o Papa Monsenhor Lefebvre disse isso em uma entrevista. Ele disse: nos seminários modernos, ademais de toda a tragédia que se faça, eles fazem caricatura do Papa João Paulo II, ficam imitando a velhice dele. No meu seminário isso não acontece. Eu falo do que ele faz de errado, denuncio com força o que ele faz de errado, mas abusar não. Eu quero a conversão do Papa, eu quero a conversão do bispo, eu quero a conversão do padre. Então não é a rebelião que nos faz vir aqui, é o dever, porque eu não quero no momento da minha morte, que Nosso Senhor diz, você podia, como diz Dom Lefebvre, você podia ter ido socorrer os fiéis de Santa Catarina e não foi, por medo do bispo. Espera lá, o bispo é funcionário meu, eu sou dono da empresa. Eu sou dono da empresa. Que dono de uma empresa pode querer que o funcionário faça o que ele não quer porque o gerente está obrigando ele a fazer? Ninguém suportaria. Então, analogia, uma empresa e a igreja. O dono é Jesus Cristo. Nosso Senhor fala para São Pedro: apacenta pascite oves meas. Apacenta as minhas ovelhas. Então, Padre Germano, Dom Wilson, eu estou apacentando as ovelhas de Jesus Cristo. Elas não são do Senhor. E por isso que o direito canônico me permite vir aqui. Inclusive a Lumen Gentium, que é uma das mais revolucionárias encíclicas do Vaticano II, diz que todos os fiéis têm direito. Então, absolutamente não deem atenção nenhuma a qualquer penalidade, reprimenda, chantagem, tortura psicológica que eles podem fazer. São excomungados, cismam fora da igreja. Quem? Nós? Impossível. Porque eu quero comungar de joelhos? Porque eu quero que a missa seja um sacrifício? Porque eu quero guardar minha castidade? Eu quero me confessar? Eu sou excomungado por isso? E os maçons que os senhores deixam frequentar as suas paróquias, fazer o que querem? Que a gente sabe que está cheio por aí. Eles são, e os senhores sabem que eles são. Os senhores sabem que eles são. Aí as senhoras que vêm rezar o terço, querem usar véu, que fazem uma violência terrível para viver como uma mãe de família hoje em dia, depois de ter tido uma infância, uma adolescência, uma juventude, sendo influenciada de ter que trabalhar fora, cheia de ideia revolucionária, faz uma violência terrível para se adaptar ao que deve ser uma senhora católica, o pai de família, uma força danada para ter uma família numerosa, os pais de família que lutam para ter 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos, porque a igreja proíbe o controle de natalidade, aí essa pobre gente é excomungada. São eles que vão cair na ira de Jesus Cristo. Ah, mas vão. Quando Jesus Cristo, e ele termina assim o Evangelho, quando ele voltar na sua ira, ai, 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 ele sim, vocês podem ficar tranquilos. E ele vai nos enxugar toda lágrima, porque não é fácil para nós. Nós fazemos por amor ao nosso Senhor, mas ninguém gosta de olhar na internet e ver alguém dizendo você é um clandestino, você é um bandido. Você olha nos comentários e vê, sei lá, esse padre tal aí é um não sei o que. Ninguém se agrada de ver isso. É por amor ao nosso Senhor que a gente faz isso.
Então, os senhores, a mesma coisa, faça como Santa Catarina. Perder tudo por Nosso Senhor. Perder mesmo a reputação, se precisar, por Nosso Senhor. Nada vale sem Nosso Senhor. Nada vale sem Nosso Senhor. E por isso, Clarinha, hoje é a sua primeira comunhão. E você tem a oportunidade de fazer a sua primeira comunhão numa época extraordinária da igreja. Nosso Senhor, desde toda a eternidade, pensou no seu coração que o consolasse nesse tempo. Porque o próprio padre daqui, o próprio bispo que nos repreende, eles permitem que Jesus seja tratado como um pedaço de pão. As notícias que nos chegam das paróquias do mundo são absolutamente aterrorizantes. Aqui mesmo em Santa Catarina, eu fiquei sabendo, não sei se foi em Florianópolis, provavelmente foi na Arquidiocese de Florianópolis, em que acharam dentro de um tabernáculo. Será que Dom Wilson sabe disso? Porque São Pio X, quando ele chegava na paróquia ou numa diocese, a primeira coisa que ele fazia era abrir o sacrário e ver. E um fiel daqui me contou que foi de uma igreja, no momento em que uma pessoa abriu o tabernáculo, tinha um copo cheio de água com hóstias podres dentro do tabernáculo. Aqui, será que sabia disso? Será que Dom Wilson sabe disso? Se preocupou com isso, será? E essa pessoa disse, padre, não foi essa primeira vez só não, eu encontrei também hóstias jogadas debaixo da imagem de Nossa Senhora. Ah, Dom Wilson se preocupa com isso? Ele tem que se preocupar. Isso sim é para se preocupar. Isso é uma coisa para o bispo se preocupar. Se preocupar com a conduta da vida dos padres. Como está a vida dos padres da Diocese de Santa Catarina? Espero que sejam todos santos. Espero. Sinceramente. Rezo para que isso seja, que aconteça. Então, Clarinha, é o dia do dia que você vai oferecer o seu coração para Jesus, para amar Jesus para aqueles que não amam. Oração de Fátima. Vos amo por aqueles que não vos amam. Eu creio por aqueles que não creem em vós. Espero por aqueles que não esperam em vós. E é a disposição do coração de todo católico. Reparação. Para reparar a honra ultrajada de Jesus Cristo. Reparar a honra divina ultrajada de Jesus Cristo. Nós não podemos. São Paulo fala, o porter idum regnare. Ele deve reinar. Ele deve reinar. Quem não está comigo está contra mim. Quem não junta, espalha. Quem não crê já está condenado. Se os senhores não aderirem à tradição católica de todo o coração, os senhores se perderão. Quando perguntarem por que os senhores não frequentam as paróquias modernas, os senhores dirão, porque eu não posso, em consciência, me expor ao perigo de perder a fé. Eu não posso expor aos meus filhos, porque se hoje os jovens não estão na igreja, é porque quando eles tinham 4, 5, 6 anos, os pais os levavam na igreja e eles viam um monte de mulher, de homem de qualquer jeito, distribuindo a comunhão como se fosse um pedaço de pão. Se hoje eles não acreditam que é Deus, é por conta disso. Se eles tivessem crescido, na verdade, vendo as pessoas comungando de joelhos, vendo o padre rezando o sacrifício da missa como deve rezar, eles não tinham perdido a fé, não tinham talvez ido para caminhos de perdição. Então os senhores não podem expor os filhos dos senhores a esses ambientes, os senhores não podem expor os filhos dos senhores a se confessarem com esses padres que já têm uma moral deturpada, não podem. Porque os padres podem falar qualquer coisa para os filhos de vocês e vocês perderem os filhos de vocês para sempre. Já tem situações dessa. Os senhores não podem consciência. Então os senhores são absolutamente amparados pela tradição da igreja. A igreja os dá suporte jurídico absoluto para fazer o que os senhores estão fazendo. É canônico. É canônico. E eu, dentro das minhas possibilidades, devo vir socorrer assim e procurar salvar as almas. Em consciência não posso, podendo não apresentar aos senhores, dispor aos senhores, porque a definição do sacerdócio que dá nosso São Paulo, né, desses dispensadores dos dons de Deus, somos nós que temos.
Se eu não falar as palavras da consagração, vocês não têm a hóstia consagrada. Se eu não absolver, vocês não estão perdoados. Se eu não lhes der a extrema-unção, vocês não estão perdoados. Vocês dependem absolutamente do sacerdote. Claro, uma condição perfeita, uma graça, na hora de morrer ser padre pode acontecer, mas raramente acontece. Por isso que é uma desgraça o que está acontecendo hoje na igreja, porque é raro uma pessoa ir para o céu sem ter um padre. Diz o Papa Pio IX. Pio IX diz, uma pessoa que não tem acesso aos sacramentos, a doutrina católica, nós não podemos ser otimistas da salvação dela. Isso é duro, e por isso que a crise da igreja é a pior tragédia que pode ter acontecido na história humana. E Nosso Senhor fala, Nosso Senhor fala uma abominação, uma tribulação que nunca foi vista. Nunca foi visto algo assim na igreja. Então, caros fiéis, eu peço à Santíssima Virgem que lhes comunique a graça da fortaleza. Passem a dificuldade que vocês passaram. A vida é difícil. Vocês têm o demônio, o mundo e a carne o tempo todo contra vocês. Sobretudo aqueles que, com coragem, tomam a frente de um apostolado. Uma batalha terrível contra si, contra o demônio faz, apronta, engana, arrasta, atenta, perturba, divide. Por quê? Porque é um lugar que ele detesta, são esses pequenos lugares onde se guarda a fé, é que ele acha que ele pode as coisas, ele acha que ele manda em tudo, ele acha que ele domina tudo. Vou contar uma coisa, um caso que confirma isso de uma maneira bem, confirma que uma coisa que eu experimentei. Eu estava presente uma vez em uma conversa de padres, eu vi, ele me contou, e um padre fala assim: o demônio tem certeza que ele venceu, e ele não suporta, ele não tolera que qualquer um tenha a ousadia de levantar-se e fazer alguma coisa que possa frustrar os planos dele. Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui. Então, muita atenção. Não caiam, hein? Procurem só subir. Não caiam, porque se cair, pode vir estragos. E quando o padre falou isso, nós vimos à nossa frente, e o padre falou assim: o demônio é como um chefe de uma comunidade, essas de favela, coisa assim, né? Controla o tráfico de drogas. Ai de quem, que nada é mais organizado do que o crime, tá? Nada é mais justiça do que o crime. Quando o padre falou isso, eu vi diante dos meus olhos que todos nós vimos aqui uma tigela que estava no centro da mesa tremer. Só tremendo na nossa frente. Aí o padre falou bem assim: vocês estão vendo o que eu estou vendo? Todo mundo falou, claro que estavam vendo. Aí o padre falou: corre na sacristia e pega água benta. Aí o padre jogou água benta e deu um solavanco na coisa, mas foi evidente que ele viu uma manifestação extraordinária. Eu falo porque eu vi. Foi na hora que ele falou. Foi na hora que ele falou que o demônio pensava que mandava um tudo, a tigela começou a bater uma frequência impressionante, velocidade impressionante. E é verdade, ele pensa que ele manda. Pensa, quando ele vê o Papa, quando ele vê os bispos, quando ele vê os padres, é óbvio que ele pensa que ele ganhou, né? Óbvio. Desculpa ter que falar isso, mas foi uma tragédia ver os padres assim. Nada podia ser pior. E o Papa Leão XIII, que eu falei no início, ele coloca também no exorcismo, eles ousaram a colocar as suas mãos imundas naquilo que nós temos de mais sagrado. E o que é mais sagrado que o sacerdócio? Sabe o que é um padre? O que é um sacerdote? Se nós soubéssemos o que é um sacerdote, dizem os santos, se nós imaginássemos o que é um sacerdote, a participação que ele tem na vida de Jesus, o que é mais atacado no nosso tempo ao Padre? O que eles fizeram com os padres? A que ponto eles chegaram? Cada coisa que a gente ouve do que os padres fazem, eles colocaram as suas mãos imundas naquilo que nós temos de mais sagrado. O Santíssimo Sacramento, todo mundo tem a chave do sacrário, abre e fecha quem quer. Mas a gente entra numa igreja para rezar, a gente vê uma mulher indo lá no altar, abrindo o sacrário, pegando o cibório e levando a qualquer lugar.
Eles são isso. Eles são que antigamente o padre que encostasse na hóstia consagrada não podia abrir os dedinhos, podia tirar o dedo de fora do corporal. E hoje o que a gente vê? Abominação colocada no lugar santo. As nossas igrejas, que antes tinham altares maravilhosos, vocês sabem disso, em todo o Brasil e no mundo inteiro se ouviu dizer que viam as escavadeiras e arrancavam os altares assim, arrancavam os altares, queimavam os paramentos, colocavam aquela mesa abominável no lugar do altar, para fazer a ceia de Lutero, no lugar onde era rezado o santo, onde Jesus se oferecia em sacrifício, com tanto respeito, com tanta veneração que a igreja sempre fez dos seus ritos sagrados. Eles colocaram a mão nisso, colocaram a mão no sacramento, colocaram a mão na doutrina católica, colocaram a mão em tudo. Isso o Papa escreveu em 1988, a profecia, é a mensagem de Fátima, é isso que Nossa Senhora veio nos avisar. O cardeal Pacelli, o Túlio Pio XII, diz, que ele leu o terceiro segredo, ele diz o suicídio que seria para a igreja, a mudança da liturgia, da fé, da doutrina. Então nós estamos mais que avisados. Eu espero que os senhores absolutamente não se impressionem com o que essas pobres autoridades estão fazendo, com a chantagem que elas nos fazem, de si, descomunhando. Não se deixe impressionar, se fortaleçam cada vez mais. Peçam a Santa Catarina de Alexandria a força que a levou a entrar naquela roda de madeira e ser triturada, mas antes triturada do que ver a doutrina católica triturada. Então, deixa eles nos triturarem, deixa eles nos chantagearem, o problema é deles. Vamos ver quem vai dar a última... Quem ri por último ri melhor. Vamos ver quem vai rir no dia do último juízo. Eu espero que eles riam conosco, sinceramente. Por isso nós vamos rezar para que eles também riam eternamente conosco e não recebam o castigo que o justo juiz vai dar aos pastores que agiram como mercenários, como diz nosso Senhor no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.